Glória a Deus, uma boa noite na paz de Jesus. Eu sou Hamilton. Que lindo ver esse auditório. Os corajosos, né, que dormiram. Você dormiu? Eu dormi um pouco hoje, aí deu para dar uma renovada no ânimo. Aí fiz um almocinho lá em casa especial para minha amada esposa. A gente almoçou, estamos aqui hoje juntos. Juntos porque Jesus Cristo vive e reina, soberano, eterno, exaltado, acima de todos, acima de tudo, acima da política internacional, acima dos seus problemas, acima dos seus boletos que já venceram, né? E do desespero do mês de abril que já começou, os compromissos, as lutas, os dramas familiares. Jesus está vivo, Ele está conosco aqui. Segundo o breve catecismo de Westminster de 1647, a primeira pergunta diz que a finalidade principal do homem é glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Isso significa que o objetivo da existência humana é honrar a Deus com a vida e encontrar alegria e satisfação eterna nele. Eu pergunto para você hoje aqui que está me assistindo nesse auditório, na tendinha, ou vai ouvir ou assistir depois. Qual é a razão da sua vida? Em que você busca alegria? A palavra de Deus diz que Deus é a fonte de toda alegria e o objetivo do ser humano. Você existe. Cada dia da sua vida só faz sentido se você viver para adorar e glorificar o seu Criador. Mas em que está a nossa alegria nesses últimos dias? Na sua mulher? No seu marido? No filho? No pet? Nos títulos? Nas honrarias? No poder que você alcançou? Ou na vida sexual maluca que você tem vivido aí dissolutamente e achando que isso é o maior prazer humano? Nas drogas ou ainda na sua conta bancária recheada? Não sei se você vai ter uma conta bancária recheada. A minha não está muito recheada, não. Ora, tudo isso é algo bom, mas só faz sentido se Deus, se Jesus for o centro. Eclesiastes capítulo 2, verso 11 diz: quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçava para realizar, vi que tudo era inútil. É correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Fazer tudo isso sem a percepção de que Jesus Cristo está vivo é correr atrás do vento. E como nós temos vivido ao longo dessa semana ou desse mês? Será que você está correndo atrás do vento? Você está circulando aí atrás de casa, carro, pagar o melhor colégio para o seu filho, né? Comprar uma casa nova. Tudo isso faz sentido. Mas se isso for o centro da sua vida, você vai ter problemas, você vai ter frustrações. Desde que o ser humano abandonou o Criador no Éden, ele foi desligado da fonte da vida. Desde então, o homem busca se religar ao Criador através de sacrifícios, do conhecimento, do poder e de tantas maneiras possíveis para encontrar o sentido da sua existência. Imagine um ventilador que foi desconectado da tomada, ele continua girando, mas em algum momento ele vai parar. E assim, o ser humano, cada vez mais longe de Deus, ele tem buscado agora em situações profundamente deploráveis a razão da sua vida. E talvez você que me ouve aqui possa se identificar com alguma dessas situações. Quem sabe uma noitada de prazer com uma mulher que não é a sua. E eu tenho acompanhado no gabinete pastoral alguns amados irmãos que têm um negócio complicado. Não sabe ser fiel a uma mulher só. E parece que há um frenesi maluco em
ter relacionamento com outras mulheres, principalmente casada, imagina. O cara gosta do perigo, não é não? Parece que o proibido é sempre mais gostoso. Lembra Deus falando? Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aquilo, quando você coloca a regra, o proibido parece que é mais gostoso. É ou não é, gente? Quem sabe um trago, um baseado, ou uso de drogas, a sua droga de preferência. E aí eu não falo só da adicção por uso de psicotrópicos, mas quem sabe a sua droga de preferência é o celular hoje. Quem sabe a sua droga de preferência é passar 3, 4 horas no Instagram, vendo miolo de pote, igual dizia minha sogra. Ou ainda, séries e mais séries. Ou ainda os doramas, né? A moda agora é dorama, né, gente? 1 dorama, 2, 3, 4. Você está sendo doramado 24 horas por dia. Nenhum problema, né? Agora a questão é, isso é o sentido da sua vida? Quanto tempo você tem gasto com isso? Ou ainda, receber uma bolada de dinheiro para fazer o que você quiser, quem sabe? Uma herança recebida. Ou um jovem que anda numa vida maluca aí, com um carro cheio de mulher, achando que ele está abafando no carnaval. Parece maravilhoso, parece liberdade, mas na verdade é escravidão. E quando tudo termina, nada valeu a pena. A alma angustiada, o peito apertado, nada fez sentido. E aqui eu quero dizer que o problema não é o prazer. Deus criou o prazer. Comer, beber, brincar, fazer sexo, amar, ter dinheiro, conseguir uma casa boa para você, tudo isso é lícito. Mas não é a razão última da nossa vida. A questão é que esse prazer precisa ser satisfeito do jeito de Deus. Do jeito de Deus é bênção. Uma casa para você receber os irmãos por GR. Do jeito de Deus, um carro é abençoado para você servir a sua família. Do jeito de Deus, ter filhos é uma bênção. Do jeito de Deus, tudo dá certo. Do jeito de Deus, é para a honra do nome dEle. Fora isso, é algo que não vai glorificar ao Senhor e portanto, é pecado. No momento em que eu estava preparando essa mensagem, eu abri o jornal, o Diário do Nordeste, de 1º de abril. 1º de abril, né, gente? Dia da mentira, mas isso aqui foi verdade. 1º de abril de 2026, quando eu preparava essa mensagem, eu me deparei com as seguintes manchetes do Diário do Nordeste online. Por que é que eu trago essas notícias? Porque Cristo está presente no meu dia a dia, no seu dia a dia. Ele está interessado na sua vida. Ele está interessado nos seus dramas, nos seus dilemas. Quando o seu filho não vai bem para a escola. Ele está interessado quando você está adoecido. Ele está interessado quando você está com saúde. Cristo vive em nós a despeito de qualquer momento da nossa vida. Olha as notícias aí, ó. Algumas boas e algumas ruins. Primeira notícia. Instalações do ITA Ceará são inauguradas em Fortaleza. Alunos devem chegar em 2027. Os cearenses que iam buscar as vagas lá em São Paulo, não precisam ir mais para São Paulo. Pode vir agora aqui para o próprio estado do Ceará, não é não? Os alunos aí do ITA aí. Tem algum aqui que está estudando para o ITA? Deixa eu ver se tem alguma mãozinha aqui levantada. Está ali, ó, glória a Deus, né? Vai passar, em nome de Jesus. Vamos aplaudir, né, gente? O cearense tem o nome de que vai para outros estados pegar a vaga do povo, né? Costume ter sempre o cearense em primeiro ou em segundo lugar. Notícia boa. Mas olha na sequência. 1 em cada 2 mulheres no Ceará já sofreu algum tipo de violência, aponta a pesquisa. Feminicídio, nós assistimos no nosso dia a dia. E aí aparece a política. No Ceará, Lula diz que candidato é humano e critica Ciro e fala em Luziane e Guimarães. Nós vamos viver um ano tensionado politicamente. E aí, como o pastor Armando sempre fala, e nós defendemos aqui na IBC, o nosso partido não é A nem B,
em azul nem em vermelho, o nosso partido é Cristo. É o partido de não ter partido, é Jesus Cristo na nossa vida e a palavra de Deus. A partir dos princípios da palavra, você vai fazer a sua opção no final do ano. E além disso, imagens do tipo também, Câmara de Fortaleza aprova 2,4 bilhões de empréstimos e 192 milhões para subsidiar transporte. Nós vivemos o caos econômico. Você foi no mercado essa semana? Eu fui ontem, eu fiquei assustado, gente. Cada mergulho é um flash. E os cifrões vão aumentando. E o desespero vai batendo. É ou não é? Você tem menino, né? Você tem criança em casa. Cada 2, 3 dias repõe a fruta, repõe a verdura, repõe a mistura. Quando você vai ver no final do mês, quanto você gastou, né? Então, tais notícias nos apontam que o caos está posto. E o que fazer diante desse quadro caótico da ética, da educação, da política de corte partidário e da realidade alarmante da segurança pública? Nós estamos aí, dificilmente, com pouca sensação de segurança. As pessoas têm medo de sair de casa, né? E se olharmos para dentro da nossa vida, nossa casa, nossa família, maridos déspotas temos enfrentado ao longo da caminhada pastoral. Mulheres submissas também. Filhos abandonados pelo uso de telas. Consultório de psicologia e psiquiatria hiperlotados. E assim caminha a humanidade. Esse é o mundo pós-moderno que nós vivemos, onde não há mais absolutos, não há mais nenhum ponto de vista que seja algo central e balizador. E na tessitura desse mundo pós-moderno, marcado pelas suspeitas das metas narrativas, e a metanarrativa principal é a criação de que Deus intervém na história e Ele vai julgar no final todas as coisas, isso não mais existe. Isso foi fragmentado pela pós-modernidade, isso traz eco da filosofia de Friedrich Nietzsche, que disse que Deus morreu. Mas não que Deus morreu como pessoa, mas Ele não intervém mais na nossa vida. Se Ele existe, Ele não intervém. Ele não é mais o centro organizador do universo, do sentido e da verdade. E aí filósofos como Michel Foucault, Jacques Derrida, Gilles Deleuze e Félix Guattari têm desenhado um mundo onde não há mais absolutos. Não há mais princípios pelos quais nós podemos nos guiar. O resultado disso é uma humanidade que agora vive o drama da sua própria liberdade. Sabia que ser livre sem Deus é uma escravidão? Né? Ser livre sem princípios é uma escravidão. O homem está condenado à liberdade, diz Jean-Paul Sartre. E condenado à liberdade, ele não tem mais para onde fugir, a não ser a sua própria escolha. O que fazemos diante desse mundo? Nietzsche ainda diz no livro Crepúsculo dos Ídolos: o cristianismo é uma rebelião de tudo que se rasteja contra aquilo que tem altura. Olha só, para Nietzsche, nós estamos lutando contra uma ideia de Deus na medida que a gente não sabe viver aqui entre nós. Ele diz que o homem criou Deus porque não sabe viver os dramas do cotidiano. Na verdade, é o contrário. É a esperança no Cristo vivo que veio e virá que nos dá a possibilidade de viver a nossa dupla cidadania. Nós temos a cabeça no céu, mas os pés na terra. Não podemos esquecer isso. E por isso nós vamos trabalhar com vocês. Cristo ressuscitou, a fé viva que mudou a história. Inclusive, Ele mudou a sua história. Ele mudou a minha história. Ele mudou a nossa história. Cristo é o divisor de águas da humanidade. Jesus é o divisor de águas da história do Ocidente, a história antes de Cristo e a história depois de Cristo. E na sua vida também, Jesus é o marco divisor. Você pode imaginar agora como era a sua vida antes de Cristo?
E o que seria da sua vida sem Jesus, e o que seria da nossa vida sem Cristo, e principalmente sem o Cristo ressuscitado. Nós vamos ler o texto de 1 Pedro, capítulo 1, versos 3 a 5, nosso texto base desta reflexão hoje à noite. Vai aparecer aí, mas você pode ler no seu tablet, no seu celular, na sua Bíblia. Veja o que Pedro diz. Capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou desvanecer. Essa herança está guardada nos céus para vocês, para nós, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação que está prestes a ser revelada no último tempo. Vamos orar. Coloque na presença de Deus agora a sua vida, a sua mente. Quem sabe um drama, um dilema que você veio, trouxe hoje aqui. Entrega para o Senhor. Cristo está vivo. Ele está olhando para você, Ele está olhando para a sua dificuldade, para os seus problemas. Senhor, nós nos colocamos como igreja diante da Tua palavra. Pedimos ao Teu Espírito Santo que abra a nossa mente e o nosso coração para compreender o poder da ressurreição, o poder da graça que trouxe Jesus dentre os mortos. E é o mesmo poder que está à nossa disposição para viver uma vida de restauração. Em nome de Cristo. Amém. Amados irmãos, nós estamos diante de uma carta do apóstolo Paulo, aliás, do apóstolo Pedro, aos romanos. Na verdade, ele fala da Babilônia, em capítulo 5, verso 13, porque Babilônia era uma metáfora para Roma, né? O pastor Armando pregou aqui na série. Babilônia, porque Roma naquela época era um caos total, era um desequilíbrio moral e ético profundo. A política, o Senado, tudo estava caótico. E aí Pedro escreve no capítulo 1, verso 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, a quem? Aos eleitos, peregrinos dispersos no ponto da Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão de sangue. E ele declara uma saudação à igreja. Graça e paz sejam multiplicadas a vocês. Pedro, o grande apóstolo chamado por Jesus, ele deixou tudo para seguir o Senhor. Ele tinha uma empresa de pesca, né? O mesmo Pedro que ao longo da caminhada, inconstante, impetuoso, estabanado, ele no momento da cruz, ele corta a orelha do soldado mau. Ele é impetuoso, ele é uma pessoa desesperadamente que não pensa no que faz. Você é assim? Você é sanguíneo? Você faz, depois pensa? Ou você pensa e depois faz? Pastor, quando eu vi, já fiz. Você é um sanguíneo igual Pedro, né? Mas a experiência do Pentecoste, quando ele compreende o poder de Jesus e do Espírito Santo, transforma Pedro em uma das colunas da igreja. Ele não é o primeiro papa, não há defesa histórica sobre isso, mas ele se torna uma coluna da igreja de Jesus. Pedro, Tiago e João são colunas da igreja. E o momento em que eles estão vivendo aqui, eles estão vivendo sobre a perseguição de Nero. Se você tiver curiosidade, assiste no YouTube o filme Nero. Por volta de 64, mais ou menos, depois de Cristo, os cristãos foram perseguidos, levados às arenas, comidos vivos. E os cristãos eram feitos também de tochas humanas para iluminar o jardim de Nero. Imagina? Mas esse povo que está sofrendo, gente, eles estavam sofrendo talvez a possibilidade de perder a própria vida e os próprios bens. Hebreus fala que eles tinham
sido tirado, espoliado dos seus bens. Mas olha o que Pedro lembra a eles. Pedro escreve primeiro aos eleitos de Deus, gente, verso 1, capítulo 1, verso 1. E eu quero dizer para você hoje à noite, o Senhor está falando com você que é eleito de Deus, é escolhido de Deus, é amado de Deus. Você tem consciência disso? De que Deus te escolheu antes da fundação do mundo? Conforme diz Efésios capítulo 1, verso 13 a 14. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Ele escreveu também aos peregrinos dispersos de Deus, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia, na Bitínia. Pessoas que estavam espalhadas pelo Império Romano. Os judeus foram dispersos, gente. Por ocasião do ano 70, quando Vespasiano entra em Jerusalém, os cristãos são dispersos. E agora, os judeus espalhados pelo mundo, Pedro está escrevendo para eles: não esqueçam que vocês são peregrinos. Eu e você, nós somos peregrinos nesse mundo. Nós estamos aqui de passagem, e essa passagem precisa ser uma vida com significado. E o significado que temos aqui para dizer para vocês é que nós precisamos ter a consciência de que Cristo vive em nós e Ele é a esperança da glória. Você pode crer nisso? Senão tudo isso é uma balela, senão nós estamos brincando de cristianismo. Lembre-se, você é peregrino. Se as coisas não deram certo para você essa semana, não se preocupe. Confia em Deus. Você é eleito, você é amado. Deus está cuidando da sua vida. Nós vivemos essa peregrinação, uns 70, outros 80, 50, 30. É uma peregrinação diária. E além disso, o texto fala que nós somos escolhidos do Deus triuno. Olha o processo da restauração da humanidade via a Trindade, no verso 2. Nós somos escolhidos de acordo com a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão de sangue. Deus Pai nos elege, o Espírito nos santifica e Jesus perdoa os nossos pecados. Nossa alma está livre em Cristo Jesus. Ele faz uma saudação para nós ainda no verso 3, verso 4. Graça e paz sejam multiplicadas a vocês. Aqui, gente, é a lembrança de duas doutrinas fundamentais da fé. A graça é a fonte da salvação. Efésios capítulo 2, verso 8 a 10. Pela graça vós sois salvos. A graça é a fonte, é a origem da salvação. Nós não merecíamos, você não merecia. Como era a sua vida antes de Cristo? A minha era sem sentido. Eu era isolado. Eu era um rapaz cabisbaixo. Meu negócio na adolescência era jogar videogame. E um dia o meu videogame queimou. Aí eu fiquei chateado demais. Eu falei para minha mãe: olha, mãe, eu queria dormir agora e acordar só depois que o videogame tivesse consertado. Porque a minha razão de viver era aquilo. Se você perder algo hoje, por exemplo, sua vida perdeu o sentido, precisamos entender que a nossa razão de viver é Jesus. A graça é a fonte da salvação. E a paz é a consequência da salvação. Romanos capítulo 5, verso 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Você pode viver uma vida de paz. A paz aqui no primeiro sentido, a paz com Deus é a reconciliação. Nós éramos inimigos, agora nos tornamos amigos. Nós estávamos longe, agora nós estamos perto. Mas além da paz com Deus, o Senhor quer que nós vivamos a paz de Deus, que excede a todo entendimento. O crente às vezes tem a paz com Deus, né? Mas ele às vezes não tem a paz de Deus. Ele recebe uma má notícia e se desmantela todinho. Recebe uma notícia que na empresa está com corte aí e possivelmente vão mandar pessoas embora. Ele já fica desesperado. Ai, meu Deus. Ai, pastor, eu vou ser mandado embora. Calma, irmão. Não aconteceu nada ainda. Nós somos pessoas desesperadas.
se não tivermos a compreensão de que fomos salvos pela graça, temos paz com Deus, e Deus nos leva a viver a paz de Deus, que excede a todo o entendimento. Numa saudação, Pedro evoca duas doutrinas fundamentais da vida do crente. E agora, vamos trabalhar a epístola de 1 Pedro de maneira geral, para pensar sobre a ressurreição de Jesus e como isso mudou a história. Veja essa imagem que vai aparecer para você aí. Essa tabelinha resume a carta de Pedro. Nós vamos ter 3 fundamentos aqui da fé cristã: a esperança viva, a palavra viva e a pedra viva. A esperança viva de 1:3 a 2:12, a ideia central é o novo nascimento que gera uma esperança viva pela ressurreição. A ênfase é a santidade e a firmeza no sofrimento. Já que eles estão vivendo sob a perseguição de Nero, eles teriam uma esperança viva. Segundo, a palavra viva, de 1:22 a 2:3. A palavra de Deus é viva, gera e sustenta a nova vida. Aqui a ênfase está no crescimento espiritual e no amor fraternal. E a base de tudo isso é a pedra viva, capítulo 2, verso 4 a 4:11. Jesus é a pedra viva dos crentes, e nós estamos edificados enquanto igreja sobre esta pedra. A ênfase está na identidade, na missão e no testemunho de sofrimento. E por fim, 4:12 a 5:14, a consumação. O sofrimento presente aponta para a glória futura. E a ênfase está na perseverança, na humildade e na esperança final. Em resumo, nessa noite, se ficar isso na sua cabeça, eu fico feliz, porque cumpri a minha missão. Vai aparecer aí na tela para você. Cadê a próximo slide? Pronto. Vamos ler juntos, enquanto congregação, esse resumo. Vamos lá. O Evangelho da graça de Deus está fundamentado na esperança viva, na palavra viva e na pedra viva. A ressurreição, a palavra de Deus e a pessoa de Jesus são as bases de fé para a vida vitoriosa do discípulo de Jesus. Você crê nisso? Amém? Pode aplaudir o Senhor. Esperança viva, vamos lá. Texto do capítulo 1, verso 3 a 9. Olha que texto lindo, acompanha aí. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para o que, gente? Para uma esperança viva. Como? Por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A nossa esperança viva está em quem? Na ressurreição. Você pode dizer para você mesmo: Cristo está vivo, Jesus está vivo. Para quê? Para uma esperança que jamais poderá perecer, macular-se ou desvanecer. Essa herança está guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação que está prestes a ser revelada no último dia. Além dessa ressurreição maravilhosa, nós temos a garantia da herança. E vamos ver o que herança é essa. Além disso, nós somos protegidos por Deus até o último dia. E verso 6, olha que lindo. Nisso, com base nessa herança, com base na esperança viva e na proteção de Deus, olha o verso 6. Nisso vocês exultarão, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. O crente, meu irmão, é uma pessoa feliz, apesar de viver momentos tristes. Você é feliz, nós somos felizes, apesar da tristeza bater a nossa porta. Quando o laudo da doença vem,
quando o desemprego bate a porta, quando a despensa está vazia, apesar da tristeza, você pode crer e orar a um Deus vivo que vai ouvir a sua oração. Verso 7. Assim acontece para que a fé de vocês, muito mais valiosa do que o ouro que perece ao ser provado pelo fogo, seja provada e resulte em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Vocês o amam, apesar de não o terem visto. Mesmo não o vendo agora, creem nele e exultam, como gente? Com alegria indizível e gloriosa, pois receberão o resultado da fé, a salvação de vocês. Já aconteceu com você? Está tudo dando errado, as coisas estão ruins, mas você está feliz? É porque é a alegria indizível de Deus no seu coração. A nossa alegria não é quando tudo dá certo, e a nossa tristeza não é quando tudo dá errado. A nossa alegria não é uma coisa, não é um bem, é uma pessoa. A nossa alegria chama-se Jesus de Nazaré. Se Ele estiver no seu coração, acontecerá uma alegria indizível, talvez hoje à noite ainda. Pedro convoca os judeus dispersos pelo Império Romano a bendizer ao Senhor Jesus por sua misericórdia, que nos regenerou primeiro para uma viva esperança da ressurreição. Capítulo 1, verso 3. Foi a fé na ressurreição de Cristo que empoderou os discípulos no primeiro século a testemunharem de Jesus frente ao Império Romano. Como é que alguém poderia entregar a sua própria vida por uma fé se fosse algo falacioso, hein? Você teria coragem de entregar a sua vida por um escrito de um pseudônimo num papel de pão? Provavelmente não. Mas os discípulos tinham consciência de que eles estavam sofrendo pela alegria indizível da presença de Cristo na vida deles. A ressurreição como centro da pregação apostólica. Olha, Atos capítulo 2, verso 24. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Deus, a pregação da igreja primitiva tinha como centralidade a ressurreição de Jesus. Ou seja, a morte não tem poder sobre o autor da vida. Ele é o autor da vida. Deus ressuscitou este Jesus, Atos 2,32. E todos nós somos testemunhas deste fato. Os apóstolos e mais de 500 irmãos estavam na presença de Deus quando ele foi assunto aos céus. E ele prometeu que iria voltar para buscar a sua igreja. A ressurreição não é uma ideia, é um testemunho histórico e comunitário. A ressurreição como cumprimento das Escrituras. Atos 2,31, veja. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. As Escrituras foram cumpridas no momento em que Jesus ressuscitou, não é? Ele cita Salmo 16, 11, né? Que o meu justo não perecerá na morte, Davi falando sobre ele mesmo. Mas Jesus resgata esse texto e diz: o cumprimento das Escrituras está na ressurreição de Jesus. E se Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele para a glória de Deus Pai. Pedro interpreta o evento de Davi à luz da revelação do Velho Testamento e o cumprimento em Cristo. Atos 13, 34 e 35. Deus o ressuscitou dos mortos para que nunca mais voltasse à decomposição. Não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Olha só. Depois, a ressurreição como fundamento da autoridade de Jesus. Atos 3, 15. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Nós somos testemunhas disso. Ou seja, o morto é o autor da vida, agora vivificado por Deus. E eu gostaria que você levasse para sua casa hoje à noite a consciência, a percepção
de que Jesus não está vivo apenas pela descrição do texto bíblico, mas que você pudesse viver o Cristo vivo na sua vida todos os dias. Amanhã, quando você acordar e quem sabe abrir a janela para esse dia chuvoso, você possa dar glória a Deus. Você possa adorar o nome do Senhor pela salvação em Cristo, pela família que você tem, e você glorificar e saber que Jesus está ali com você. Ou no leito de hospital, igual agora falava com a esposa do irmão Alex, que talvez esteja nos assistindo. Ele acabou de fazer a cirurgia, glória a Deus, essa semana ele fez a cirurgia, né? O Senhor abriu a porta, está com uma doença no cérebro grave, mas eu fui o visitar e ele estava ali tranquilo na presença de Deus. Como pode isso? Como pode alguém com um laudo médico de uma doença, ou talvez desempregado, ou talvez numa situação difícil, ter a sobriedade e a consciência de saber que ele não está só? Eu queria dizer para você hoje à noite que nos assiste aqui pela internet, talvez nesse auditório, você não está só. Jesus, Cristo vivo, está com você. E além disso, Ele deixou a sua igreja, que é a continuidade do seu corpo vivo. Nós, a Igreja de Jesus, somos a continuidade dos seus braços, dos seus pés, aqui nessa terra. A igreja é o reino de Deus aqui na terra. A ressurreição como base da missão da igreja. Atos 4:33. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição de Jesus. E grandiosa graça estava sobre todos eles. Meus irmãos, aquela cruz está vazia. Eu queria desafiar você a tirar os olhos do Cristo morto. Apenas. A sexta-feira é o momento da paixão. A sexta-feira é onde Ele entrega a sua vida por nós, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mas passa o sábado e todo mundo atônito. Cadê as promessas? Cadê o Cristo que disse que ia ressuscitar? E todos desesperados, os discípulos atônitos, sem esperança. E lembra aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús? A tristeza, as lágrimas nos seus olhos impediram deles perceberem o Cristo do lado deles. É isso que acontece com a gente. Quando a gente está sem esperança, cheio de lágrimas nos olhos, sem nenhuma perspectiva, Jesus dentro de nós, Jesus ao nosso lado, às vezes através de um irmão, nós não percebemos a sua presença. E por isso a tristeza continua. Mas no momento em que Ele parte o pão, Ele entra na casa primeiro. Ele entra na casa, Ele parte o pão e dá graças. Naquele momento os discípulos perceberam. Foi Ele, era Ele que falava com a gente. O nosso coração não ardia enquanto as suas palavras eram faladas para nós. Naquele momento eles reconheceram Jesus. Eu quero dizer que talvez você seja um dos discípulos de Emaús hoje, que não está percebendo a presença de Deus, do Cristo vivo em alguma área da sua vida. Você está decepcionado, você está frustrado. É porque você está olhando o Cristo crucificado da sexta-feira. Mas a sexta-feira conduz ao domingo. E no domingo, ao terceiro dia, o túmulo ficou vazio. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor? Tem um livro do Max Lucado que chama Passou a Sexta-feira e o Domingo Vem Aí. É porque os crentes às vezes vivem só na sexta, né? Paixão, a morte, o pecado, o perdão. Mas a sexta-feira conduz ao domingo, gente. A efusão da alegria do Espírito Santo de Deus que nos leva a reconhecer Cristo, mesmo no momento da dor, mesmo no momento da falta. E por isso, a ressurreição é a base da missão da igreja, né?
A ressurreição também é o fundamento do juízo da esperança. Veja, Atos 17, 31. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. A ressurreição é a garantia escatológica de que o Cristo ressuscitado, que veio como cordeiro, ele retornará como um leão e como um juiz para julgar vivos e mortos. E para nós, os crentes, não há condenação, mas há o tribunal de Cristo. O pastor Armando falou sobre isso, o Bema, né? É que nós vamos ser avaliados por aquilo que nós fizemos para o Senhor através dos nossos dons. E o que você tem feito com os dons que Deus te deu? Pastor, eu não sei fazer nada, eu não sei cantar. Eu só sei cantar no banheiro, igual a mim também, eu só canto no banheiro. Eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei ensinar. Eu pergunto para você, você sabe falar? Você pode dar um bom dia para alguém ali na recepção? Você pode chamar alguém para sua casa e fazer uma garrafa de café e sentar à mesa e falar de Jesus? Sim ou não? Então você tem dons que podem ser usados. Você pode abrir a sua casa para um GR? Deus quer nos usar. Então chega de medo, chega de viver na sexta-feira apenas. Deus nos chama a viver o domingo da ressurreição. E eu pergunto para nós, qual é a sua percepção do Cristo vivo durante os seus dias? Ao longo da semana, quando ninguém está vendo, é lá no seu trabalho, lá na sua faculdade. Sabe quando você é desafiado ali naquele momento? Às vezes vem a tristeza, bate aquele momento, aquela deprê, e você fica, ó vida, ó céu, ó azar. Ninguém me ama, pastor. Ninguém me quer. Eu estou solteiro, pastor. Ninguém quer casar comigo. Eu estou abandonado. Eu estou no segundo casamento, no terceiro casamento. Meu salário está baixo. Aí você começa. Deixa as minhocas entrar na sua cabeça. Até o momento em que você abre a palavra de Deus. E você lê o Salmo 23, por exemplo, que diz: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Ele me leva a águas tranquilas, Ele refrigera a minha alma. Eu tenho certeza que todos os dias da minha vida eu verei a bondade e a misericórdia do Senhor na minha vida. Aí sua mente começa a mudar, você começa a se alegrar e lembrar do Cristo vivo. Mas olha, Ele nos deixa ainda, além dessa esperança viva, uma herança, capítulo 1, versos 4 a 5. Uma herança que jamais pode perecer, macular-se ou desvanecer, protegendo todo crente até o último dia. Olha Romanos 8, 17 e 18. E se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele nós seremos glorificados. Considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo das bênçãos celestiais. Pastor, não é bênção material, não? Primeiramente, não. Primeiramente, é Efésios 1:3. Nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Experimentamos as bênçãos celestiais. A eleição, a redenção, a remissão dos pecados, a santificação e, por fim, a glorificação. Essa é a nossa herança em Cristo Jesus. E eu pergunto para você, que herança você acha que tem ou vai deixar para os seus filhos? Qual é? O melhor colégio, a melhor faculdade, o melhor emprego. Você bota ele no inglês, tira, bota no karatê, bota não sei na onde, e o menino está o dia inteiro fazendo coisas. Quando é que você tem tempo para ministrar a ele a herança do céu para o coração dele?
Hein? Pastor, é duro isso aí. Eu achei que era só pagar o colégio. Não é não, irmão. A herança de Deus em Cristo Jesus é o legado da vida eterna, que começa hoje, né? João fala em João 17:3, a vida eterna é essa, que conheçam a Ti como único Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna não é quantidade de vida, como nos evangelhos sinóticos. Tempo do presente, tempo do porvir. A vida eterna em João não é quantidade de vida, é qualidade de vida. É o quanto eu conheço o Senhor. É o quanto eu me permito estar na sua presença. O texto ainda fala dos paradoxos da fé nesse mundo. Olha, se você acha que vai viver uma vida aqui tranquila, eu quero desanimar você. Amém? Ixi, o pastor está desanimando os crentes. No domingo da ressurreição. O texto fala que nós exultaríamos na tristeza. Fala que nós seríamos provados e aprovados. Fala que nós deveríamos amar e crer sem precisar ver. A vida humana é marcada por paradoxos, por tensões. A nossa vida nunca vai ser supremamente tranquila. Você nunca vai ter a sua conta totalmente cheia. Talvez você não vai ter saúde plena para sempre. Um dia vai chegar na idade do condô, amém? Condô aqui, condô ali, né? A nossa vida vai perecer. O que nós temos vai degradar. Mas a esperança viva em Cristo Jesus, essa jamais vai morrer no nosso coração. Novos, idosos, adolescentes, jovens, a esperança viva e a herança de Cristo Jesus. Pergunto, por que nós buscamos linearidade e perfeição nesse mundo, se nós vivemos os paradoxos da vida? Nessa tensão é que somos aperfeiçoados. Romanos capítulo 5, verso 3 a 5. Porque a esperança não confunde, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. E as provações produzem experiência, e a experiência produz esperança, e a esperança produz um caráter aprovado. Deus permite-nos viver as situações difíceis para fazer de nós pessoas mais parecidas com Jesus. Romanos capítulo 8, verso 28, né? Tudo coopera para o bem. Por quê? Porque Deus quer conformar em nós a imagem do seu Filho. Se ele é manso e humilde de coração, Deus vai te ensinar a parar de ser estressado. Se ele é dócil, se ele ama o pecador, ele vai te ensinar a amar o seu marido ou a sua esposa quando eles pecarem contra vocês. O Senhor quer nos fazer a imagem do seu Filho. A régua não é o pastor, não é o líder, a régua é o Senhor Jesus Cristo. E 1:9 fala sobre o resultado da provação. A salvação em Cristo Jesus. Provados e aprovados. E no último dia, a aprovação final, a salvação, a glorificação. Mas enquanto isso, olha, para que servem as provações? Tiago 1, 2 a 5. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. Pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele a dará, porque Ele é generoso e dá com bondade a todos. As provações levam-nos a ser pessoas melhores. Eu queria te desafiar a sair hoje à noite aqui desse lugar, com a percepção de Jesus Cristo vivo
não na cruz morto, mas olhando para aquela cruz vazia, de que Ele está na minha vida, Ele vai estar com você quando você sair daqui, Ele vai estar com você durante toda a semana. E eu desafio você a percebê-lo em todos os momentos. No momento em que o seu filho estiver dando trabalho, no momento em que talvez você tiver um acidente, uma batida de carro, um desentendimento com o chefe, sei lá, qualquer situação do cotidiano, lembra, Mateus 28, 18 a 20. Eis que estou convosco até a consumação do século. E talvez seja difícil perceber Cristo no leito de morte. Eu tive essa experiência com a minha mãe. Mas eu percebi Jesus nos olhos daquela senhora, que serviu ao Senhor boa parte da sua vida. Ela entregou sua vida a Jesus, já um pouco de idade. Mas ela teve um câncer terminal em 2016, um câncer de ovário. E aquela mulher, naquela situação, levando ela todos os dias para o hospital, tomando a quimioterapia, e cada vez mais definhando. Ela me disse, todos os dias que eu saía do trabalho, ia visitá-la. E aí eu acabava sendo ministrado por ela, porque eu dizia assim, e aí mamãe, como é que você está se sentindo? Ela dizia, meu filho, eu não sei como, mas eu estou sentindo uma paz na minha vida que eu nunca senti. Eu estou sentindo o Senhor me abraçando todos os dias e acalentando as minhas dores. Eu não sei como, mas eu estou sentindo isso. 5 meses depois que nós soubemos do diagnóstico, ela faleceu com 36 quilos. Mas deixou um legado para mim e para minha família, em que em nenhum momento da dor essa mulher reclamou. Eu só ouvia dos lábios daquela senhora de 67 anos. Louvado seja Deus que me deu a minha saúde, e louvado seja Deus que me tirou a minha saúde. Bendito seja o nome do Senhor. Você pode crer nessa fé, nessa maturidade? Como temos lidado com os problemas da vida? São resultados do nosso pecado ou Deus está nos tratando? E aí, para a gente ir caminhando, a palavra viva, capítulo 1, versos 22 a 25. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois todas as pessoas são como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que foi anunciada a vocês. Aqui o tempo todo, Pedro leva-nos a refletir agora, depois de falar da esperança viva, ele fala da palavra viva. E essa palavra foi que regenerou os crentes em Cristo Jesus. E o que é a regeneração, pastor? João capítulo 3, verso 3. O Senhor Jesus falando para Nicodemos, né? Importa-vos nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Deus nos convida hoje, meus irmãos, a se talvez você não entregou sua vida a Jesus e está vivendo uma vida maluca, igual a gente tem falado hoje aqui. Deus quer fazer de você uma nova pessoa. Ele quer regenerar você. E o que é a regeneração? Deus vivifica-nos, conforme Efésios capítulo 2, verso 1 a 3. E nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida, e vida em Cristo Jesus. E o novo nascimento é a disposição agora para obedecer a Deus e a sua palavra. Como em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. A vida moldada pelos maus desejos e de antes, agora se torna uma nova vida disposta a obedecer o Senhor. Será que nós temos vivido essa nova vida?
Nova vida com velhos hábitos, isso é hipocrisia. Você dizer que tem Jesus e vive no pecado, né? Novos hábitos com velha vida, isso é religiosidade. Deus está olhando para dentro de nós e nos esquadrinhando nesta noite. Por que é que nós nos sentimos desanimados, desesperançosos? Os nossos corações precisam entender que não é possível servir a Deus sem transparência de alma. O que você está sentindo hoje à noite? Qual é o seu drama? Qual é o seu dilema? Você acha que Deus te abandonou? A palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais poderosa do que uma espada de 2 gumes. E ela penetra até a nossa alma e divide alma e espírito, juntas e medulas, pensamentos e propósitos. A palavra nos esquadrinha hoje à noite. E o que Deus está nos dizendo por sua palavra e o que vamos fazer a respeito? Olha Isaías 40, versos 6 a 8. Uma voz ordena, clame, e eu pergunto, o que clamarei? Que toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como as flores do campo. A relva murcha e cai a sua flor, quando o vento do Senhor sopra sobre eles. O povo não passa de relva. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. A palavra viva é o segundo pilar da nossa fé, irmãos. Palavra de Deus, palavra viva, palavra que permanece. Mateus 4:4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Hebreus 4:12 diz que ela é viva e eficaz, nós falamos. Isaías 48 fala que ela permanece para sempre. Como está a nossa vida com a palavra de Deus? Como está o seu coração hoje? Você leu a Bíblia? Quem leu a Bíblia aqui hoje? Agora, nós temos que ler a Bíblia nos esquadrinhando. A palavra de Deus conduz a uma pessoa, não é um mero estudo teológico. É importante, talvez, no momento mais de desdobramento e aprofundamento, mas é o que Deus me disse e o que eu vou fazer a respeito. A palavra de Deus nos transforma. Conta-se uma história de um homem que vivia há anos em um quarto escuro, acostumado àquela realidade. Ele já havia tentado sair muitas vezes, mas a porta parecia impossível de abrir. Um dia, alguém deslizou uma chave por baixo da porta e disse: a saída está mais perto do que você imagina. O homem olhou a chave com desconfiança. Parecia simples demais, uma chave que abre uma porta. Mas ao usá-la, a porta se abriu. A luz invadiu o quarto e ele finalmente saiu. Assim, gente, é a palavra de Deus. Parece simples aos nossos olhos, todo dia ler, todo dia meditar. Mas parece que as coisas não mudam. Mas em algum momento vai acontecer. Em algum momento a palavra de Deus vai abrir a sua mente, o seu coração, e você vai mudar de vida. Assim como disse Agostinho de Hipona, quando a palavra entra, ilumina. Quando ilumina, transforma. E quando transforma, faz-nos amar aquilo que antes nós desprezávamos. Deus vai fazer isso com você. E em terceiro e último lugar agora, falamos da esperança viva, a ressurreição. Falamos da palavra viva, palavra de Deus que nos transforma. Agora vamos falar da pedra viva, capítulo 2, versos 4 a 10. Eu já convido a banda que possa subir. O texto fala assim: à medida que se aproximam dele, Jesus, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular,
escolhida e preciosa. E aquele que nele confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, ela é pedra preciosa. Mas para os que não creem, ela é pedra de tropeço. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. E uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque rejeitam a mensagem, algo para o qual estavam destinados. Verso 9. Vós, porém, sois geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus. Para quê, gente? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam misericórdia. Olha que texto maravilhoso. A pedra viva produz pedras vivas para a construção de uma casa espiritual, para ser templo de Deus, sacerdócio santo. Deus está nos chamando para uma missão. A banda já está aqui, né? Gostaria que nós lembrássemos agora de que essa esperança viva de Cristo, Ele ressuscitou e nós ressuscitaremos com Ele. De que a palavra viva estivesse fincada no seu coração todos os dias. E que a base da sua vida fosse a pedra viva, a pedra angular, a pedra preciosa, que os edificadores rejeitaram, mas que Deus a fez a pedra principal do edifício de Cristo Jesus, que é a sua igreja. Nós somos as pedras vivas que Deus está levantando neste lugar, um grande edifício. Não é um templo feito com mãos humanas, mas é um edifício espiritual, cuja pedra viva é Cristo. E nós somos as pedras que vão compondo este grande templo para a glória do Senhor. A pedra viva se multiplicou em pedras vivas, está construindo uma casa cheia de amor para abrigar todos nós. E nós somos convidados agora a um momento de reflexão. Eu queria que a banda cantasse só o coro agora dessa música e nós vamos orar. Pensa que Jesus Cristo está vivo. Ele está olhando para você. Ele está olhando para a sua dor. Ele está olhando para o seu sentimento agora. E que nós podemos cantar essa verdade de que Deus levantou uma pedra viva, está construindo um edifício para a honra do seu nome. E aqui não vai caber gente para abrigar tantas pedras vivas. O edifício de Deus construído para a honra não de homens, de pessoas, mas para a honra do Senhor. Essa casa vai acolher muita gente. Essa casa vai transformar muitos lugares. Vamos louvar e aí a gente vai orar. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive de novo, vamos cantar ao Senhor. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu
está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus. Esse momento que o Senhor nos leva a uma reflexão, eu tenho 2 desafios à igreja de Jesus. Esse domingo de Páscoa, talvez você veio para cá angustiado, coração apertado, uma dor no peito, tem procurado Jesus ou alegria em tantos outros lugares, mas você viu que o Senhor nos leva a viver alegria indizível, mesmo no momento difícil, né? Jesus é a nossa alegria. Se você tem no seu coração aí agora o desejo de, esse pastor está dizendo aí desse Jesus, vou fazer um teste aí, vou chamar ele para morar na minha vida, para ver se ele transforma o meu coração. Você vai experimentar a maior alegria que um ser humano pode experimentar. Tem alguém aqui hoje que gostaria de entregar a sua vida a esse Cristo maravilhoso e andar na sua presença, receber uma família e viver para a glória de Deus? Tem alguém? Levante seu braço aí. Nós queremos orar por você e recebê-lo na família da fé. Tem alguém? Se tiver, pode manifestar o seu braço aí e nós vamos orar por você. Glória a Deus, eu não estou vendo. Deus te abençoe, meu irmão. Tem mais gente aqui que o Senhor está tocando, tenho certeza. O Espírito de Deus nos leva a crer nesse Cristo vivo. Vou pedir para os azulzinhos trazerem de repente essas pessoas aqui na frente, para a gente orar. Se tiver mais alguém que quer entregar a vida a Jesus, estamos aqui. Mas de repente você que é crente em Cristo, você tem vivido uma vida assim, sabe? Pastor, minha vida está para baixo. Estou brigando em casa, que é uma beleza. Não estou me entendendo com a minha mulher. Não está dando certo a condução dos meus filhos. Meus filhos estão contra mim. A minha vida está virada do avesso, pastor. Eu sou crente. A minha casa é uma gritaria. Está tudo errado. Mas hoje eu quero renovar a minha vida. Eu quero renovar a minha aliança e o meu compromisso com esse Jesus vivo. Fique de pé. Nós queremos orar por você. Você crente em Cristo Jesus. É um sinal de fé que você pode dar ao Senhor, pedindo renovação da aliança. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. A Gleice está entregando a vida dela a Jesus. Nós vamos recebê-la na família da fé com muita alegria. E os crentes que estão de pé, eu estou entendendo, né? Pastor, eu quero renovar o meu compromisso, a minha aliança. O meu compromisso com a viva esperança. Eu quero esperar a volta de Jesus hoje. Eu quero estar pronto hoje. Eu quero confiar nessa viva palavra. Ela precisa estar na minha vida todo o tempo. Eu quero fazer da pedra viva que é Cristo a base da minha esperança. E eu, como pedra viva, também quero, junto com os meus irmãos, que são outras pedras vivas, construir aqui um edifício para a glória de Deus, a igreja maravilhosa de Jesus. Vamos orar, irmãos? Levante, você aí, levante sua mão, você que está sentado aí, vamos orar terminando e pedindo ao Senhor pela nossa semana e recebendo a Gleice na presença de Deus. Pai, nós queremos louvar o Teu nome por essa noite. Ah, Senhor, Tu conheces os dramas do Teu povo, as lutas, as dificuldades. Mas queremos trocar as vestes de tristeza por vestes de alegria que vem do Senhor. Renova esse irmão que está em pé aí, está renovando o seu compromisso, a sua aliança. E nós queremos em Cristo Jesus declarar uma igreja viva neste lugar, assentada na esperança viva da ressurreição, do Cristo ressurreto. Uma igreja assentada na palavra viva, Tua palavra todo o tempo na nossa mente, no nosso coração. E a igreja edificada sobre o fundamento dos apóstolos, da pedra angular que é Cristo Jesus. Assim oramos e Te agradecemos em nome de Jesus.
Amém, irmãos?